Fala galera, beleza? Aqui é o Nil e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar do anime Mushoku Tensei, que é um anime que estreou hoje, né? Saiu hoje, é pra sair pelo menos na Funimation, dia 10, né? Dia 10 de janeiro de 2021. E a Funimation tá meio assim, tá complicada, né? Porque os animes estão saindo bem mais atrasados do que lá nos Estados Unidos. Tem essa treta toda aí. Então as pessoas mesmo que estão indo para alguns sites alternativos para acompanhar seus animes favoritos rapidamente assim que sai no Japão. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a vida passada do protagonista, que é o Rudy ou Rudeus Greyrat. Esse é o nome dele quando ele está, né, nasceu ali no novo mundo, mundo de fantasia, um mundo de magia. Mas eu vou falar da vida passada dele, que o anime não trouxe muito ali, não trouxe nada, não explicou nada, e o mangá traz rapidamente. A única conta melhor a vida passada dele na Light Novel, né? O primeiro capítulo 0, no caso do volume 1, que conta ali, fala um pouco mais sobre o que ele passou na vida antiga, vida passada. Então vamos lá, eu vou chamar ele de Rudy porque não tem o nome dele da vida passada, então eu vou referir a ele como Rudy. O Rudy ele tem 34 anos, ele tinha na verdade 34 anos quando foi atropelado por um caminhão. Pois é, ele, ao salvar alguns jovens que estavam lá na rua brigando, ele acabou sofrendo um acidente e assim ele não resistiu. E nesse tempo que ele aos 34 anos de idade, ele é expulso da casa dele, ele meio que começa a refletir sobre a vida dele, né? O que ele fez da vida dele. E ele lembra que nem sempre a vida dele foi um lixo. Ele se refere assim: poxa, minha vida nem sempre foi um lixo. Eu nasci numa família que tem dinheiro, é rica. Ele era o quarto filho, né, de 5. Então ele tem 2 irmãos mais velhos. Tinha, né? Eu sempre estou falando ele tem, mas ele tinha 2 irmãos mais velhos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E aí, quando ele era criança, ele estava no primário, ele era considerado um dos alunos mais inteligentes da escola. Ele era bom nos esportes, nas disciplinas, o forte dele não era matemática, mas ele era sim um dos melhores. E teve um tempo no primário que ele estava no auge. E quando chegou no secundário, ele entrou para um clube de informática. Foi quando ele se interessou por computadores. E ele se interessou tanto que acabou montando o seu próprio computador. E depois disso, galera, ele começou a negligenciar os estudos e só se interessando por computadores. E o rendimento dele na escola começou a cair. E aí ele foi para uma nova escola, uma escola onde é considerada a pior da cidade, né? Eles chamam também de escola da prefeitura. E lá nessa escola ele falou: poxa, eu estou nessa escola aqui, mas, né, se eu me esforçar, eu vou ser um dos melhores, então não tem problema. Ele começou a negligenciar os estudos porque ele achava que tinha algumas coisas que ele estudava que não serviria para o futuro, assim como muitos jovens de hoje em dia pensam, né? Para que eu estou estudando isso, se isso não vai me servir? Onde é que eu vou aplicar isso no futuro? Então, ele pensou muito nisso, e aí ele acabou abandonando os estudos e ficando só muito tempo no computador. E quando ele chegou nessa escola, era no terceiro ano. Ele começou a estudar no terceiro ano do colegial nessa escola. E lá ele tinha ele se achava bastante, né? Ele tinha uma superioridade a mais do que os alunos de lá. E um certo dia, ele estava na fila do lanche para comprar um lanche e tal, na cantina. E aí um cara assim chegou e furou a fila. E assim como você ou qualquer uma pessoa não gostaria disso. E ele começou a resmungar e disse: porra, como é que é? O cara aí, ó, furou a fila e pá. E aí, só que tem um porém, esse cara era um veterano, já que ele era novato, o cara era veterano, era o senpai dele. E além disso, pra piorar tudo, o cara era o segundo mais perigoso da escola, mano. Cara, se ferrou. E aí o Rudy começou a apanhar que só um condenado, meteram o chute nele, porrada e tal, e também tiraram a roupa dele e começaram a fotografar ele, tirar várias fotos e espalhar por toda a escola. E ainda ele ganhou um apelido chamado de Fimozinho. Pois é, cara, qualquer um ficaria traumatizado com essa cena, né? Então depois disso o Rudy se trancou no quarto e não queria sair mais nunca. E aí ele ficou lá, já que ele tinha um computador, tinha internet, então para ele isso ali serviria para ele passar o tempo. Só que no início ele pensava que ficaria um mês só. Os pais deles, os irmãos dele chegavam para ele e falavam: olha, se esforça, cara, enfrenta seus problemas, né, e tal, né, dando aquele apoio meio moral pra ele. Só que não, cara, o cara tá traumatizado. Na cabeça dele era assim: se eu sair de casa,
Qualquer pessoa que me vê e for conhecido vai estar com as minhas fotos e vão começar a me zoar. Então o pensamento dele era esse. Se ele saísse de casa, tinha qualquer pessoa ali, conhecido e tal. Ó, aqui você, nas fotos e pá. Então ele nunca, mano, ele não queria sair de casa por nada. E aí no início ele até começou a fazer algumas coisas, tipo, aprendendo na internet, né, no YouTube. Ele começou a fazer um boneco de plástico, pintar figuras, fez até blogs. E a mãe dele dava aquele apoio moral e financeiro para ele, se ele precisasse. Mas isso acabou cansando ele, de tanto ele fazer, chegou um tempo que ele, pô, está chato, não quero mais. E aí ele, o que eu faço agora? Eu vou ser mangaka, escrever, sei lá, escritor de web novels ruins e joga na internet. Web novel, né, que joga na internet. E aí ele disse, não. Aí ele começou a ser crítico, né? Tinha pessoas que estavam na mesma situação que a dele, né? Tinha passado por algum trauma e começou a desenhar mangás, escrever light novels e tal. E ele ia lá para criticar, ia chamar de lixo, né? Desprezar os trabalhos dos outros, porque era isso que ele fazia. Ele meio que se arrepende quando ele está nesse tempo, 34 anos, ele começa a arrepender de tudo que ele fez, né? Ele passou muito tempo dentro do quarto, foi mais de 10 anos. E aí, depois que ele é expulso da casa dele, ele começa a se arrepender de tudo que ele fez. E se ele fica pensando, pô, se eu pudesse voltar ao passado, se eu pudesse recomeçar minha vida de novo. Então, e de tanto ele, teve um tempo que ele passou assim, tanto tempo que ele passa dentro do quarto, né? No computador e na internet, ele nem mesmo, cara, soube quando os pais deles faleceram. Pois é, o cara tava no quarto e nem sabia nada. E no dia do velório do pai dele, ele não foi. E aí ele estava, sabe o que ele estava fazendo? Se masturbando. Cara, que bizarro. E aí os irmãos dele chegaram lá, puto de raiva, com toda a razão, meteram porrada nele, quebrou o computador dele, e ele ficou puto e enfurecido porque quebraram o computador dele. E ele, porra, meu computador é como se fosse, sei lá, uma parte do meu corpo. E aí o irmão dele mais velho, que é faixa preta em karatê, meteu a porrada nele e jogou ele pra fora. E tipo, a partir daquele dia cortaram os laços com ele. E aí quando ele chegou lá fora, né, ele tipo, porra, que mundo é esse? Tipo, ele não sabia mais, cara. 10 anos preso dentro do quarto, como é que ele ia saber como é o mundo lá fora? Ele falou, o que eu faço agora? Tipo, aí ele pensou, a primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar um emprego, né, sei lá, um local para ficar, para morar, e quem sabe comprar comida. O cara não sabia de nada, mano. E aí ele disse, mas como assim? Como é que eu vou fazer isso? Então ele pensou, que tal eu ir numa agência de emprego, que é uma agência onde vai encaminhar para um certo tipo de empresa. Aí ele, tá, mas onde é que fica isso? Porque ele não sabia mais. E mesmo ele começou a criar várias possibilidades do que ele poderia fazer. Mas de qualquer forma, ele disse que isso era inútil para ele. Porque, vamos supor, se ele conseguisse entrar lá, né, chegar até uma agência de emprego e encaminhasse ele para uma empresa, ele estava com a roupa que já fazia anos que ele estava com ela. Além disso, estava manchada de sangue, porque os irmãos meteram pau nele. E ele estava suado e além estava chovendo muito e já estava ficando muito frio. Então ele começou a pensar várias possibilidades, se arrepender da vida dele, que ele não fez nada, se tratava como lixo. E aí ele vê um casal de jovens discutindo, ele até pensa na vida que ele poderia estar naquela situação também. Então ele vê o casal de jovens discutindo e outro garoto querendo mediar ali a briga entre o casal. Então ele diz assim, pô, será que é bom eu ir lá? Meu corpo está pedindo para eu ir lá, só que eu não quero ir lá. É bom eu não me meter nisso. E aí quando ele olha para o lado, ele vê um caminhão vindo na direção do casal jovem, né, dos três no caso. E tinha um motorista que ele não estava dirigindo o caminhão, ele estava dormindo no volante. E aí ele fica assim, será que é bom eu salvar? Mas se eu não salvar, eu vou me arrepender. E 5 segundos depois, aí ele disse assim, tá bom. Ele tentou gritar para poder avisar os jovens que tinha um caminhão vindo. Os jovens nem tinham percebido o caminhão. E aí ele tentou gritar, só que quanto tempo que ele não movimenta os lábios, não consegue falar, mano. Ele não dialoga com ninguém. Então, ele tentou, mas a voz dele saiu fraca. Além disso, ele estava todo, né, ferido ali, dor nas costas e tudo. Ele não conseguiu avisar. Então, ele fez esforço, começou a correr lentamente, né, cambaleando ainda, mancando, porque estava todo ferrado mesmo. Começou e disse, eu vou tentar salvar eles. Puxou o jovem, que o jovem estava de costas assim, para o caminhão. E o casal, o menino abraçou a menina quando viu o caminhão vindo, né? E aí o menino lá que estava só mediando, ele não tinha visto o caminhão, estava de costas. E aí ele ficou meio assustado.
Então o Rudy resolveu ser herói, salvou o menino, puxou ele para trás, jogou o menino assim na calçada fora do caminhão e ainda faltava o casal. Aí o Rudy ainda foi para frente, o caminhão já estava próximo. Aí o Rudy vai como um herói, puxa os dois e tenta se salvar também, né? Porque ele olha assim, pô, o caminhão tá vindo e tal. Só que quando ele puxa os dois para trás, o corpo dele vai para frente, né? A força reversa joga ele para frente. E aí o caminhão bate nele. Quando bate, o Rudy voa, mano, voa. E aí ele diz que vê uma luz e é aquela, né, aquele rumor tal que ele até fala. Pois é um rumor que a sua vida passa diante dos seus olhos em poucos segundos. Só que ele disse que foi tão rápido que ele nem viu nada. Ele disse, será que a minha vida foi tão curta assim? Né? Eu não vivi minha vida, sei lá, porque não vi nada. Ele disse que não viu nada. E aí ele pensando nisso, ele acaba dizendo, pô, eu tô vivo, eu sobrevivi, provavelmente foi graças à minha gordura. Ele pesava mais de 100 quilos. E aí, quando ele pensa isso, mano, pensa que está vivo, o caminhão vem, passa por cima dele. E aí ele morre, né? Mas pelo menos ele salvou os 3. E aí, cara, ele reencarna no corpo de uma criança, né, de um bebê, que nasceu em um mundo completamente diferente do dele, de magia, um mundo de fantasia. E aí ele vai agora embarcar nessa nova aventura da vida dele, tentando consertar não, né? Mas recomeçar uma vida que ele não possa se arrepender no futuro. Então é isso, espero ter explicado toda a história do Rudy da vida passada e eu vou estar trazendo vários vídeos desse anime aqui para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo e valeu!